7h06. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. 2 novos desembargadores tomam posse nessa quinta-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas, o Nilza Guert e Abraham Peixoto. A partir de hoje, a Avenida 7 de Setembro terá sentido de circulação alterado por conta da cheia. Governador Wilson Lima abre ano letivo híbrido no interior do Amazonas. 7.000 profissionais da educação já foram vacinados no estado do Amazonas, segundo o site da FVS. Em 15 dias, Igarapé do São Jorge é limpo 3 vezes. Já são mais 100 mil toneladas de lixo retirados somente este mês. Na coluna O Poder, todos os detalhes do depoimento mais esperado da CPI da Covid no Senado, até o momento, o do general Eduardo Pazuello. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, agora 7h08 em Manaus. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Vamos agora ao estado de São Paulo, trazendo aqui as informações. Salles vira alvo da Polícia Federal em investigação sobre venda ilegal de madeira. A operação realizada ontem foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e, além do ministro do Meio Ambiente, mira toda a cúpula do IBAMA. Na quarentena, baú do Poetinha, 11.000 originais de Vinícius de Moraes estão disponíveis ao público em projeto da neta Júlia Moraes. Pazuello blinda Bolsonaro e distorce fatos na CPI. O depoimento de Eduardo Pazuello da Covid foi marcado pela tentativa do ex-ministro de blindar Jair Bolsonaro. Pazuello distorceu fatos sobre a condução da crise sanitária. País acompanha depoimento como um reality, quase um BBB. Essas foram as manchetes do seu jornal Estado de São Paulo de hoje. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Salles é alvo de investigação da PF sobre madeira ilegal. Ministro, que teve endereços revistados, nega ações de favorecimento. Chefe do IBAMA é afastado. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, Eduardo Pazuello mente em CPI e evita comprometer Bolsonaro. O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, mentiu ao menos 4 vezes durante seu depoimento no Senado nesta quarta, na tentativa de blindar o presidente Jair Bolsonaro, alvo principal da CPI. E ainda, entre os destaques, aqui na capa do jornal Folha de São Paulo, Câmara aprova texto que visa a venda da Eletrobras. Em Vitória, do ministro Paulo Guedes, a Câmara aprovou ontem texto base da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. De São Paulo, vamos para Minas Gerais com o jornal Estado de Minas. Na mira da Polícia Federal, titular do Meio Ambiente é suspeito de agir em benefício de madeireiras e também de facilitar o contrabando. Missão cumprida, ex-comandante da Saúde, Pazuello blinda Bolsonaro e irrita a CPI ao avaliar sua gestão na pasta. Brasileiro é o que mais sofre na pandemia, em pesquisa feita em 21 países, com 11.000 entrevistados durante o mês de abril, aponta que o brasileiro foram os que mais sentiram os impactos da pandemia no cotidiano. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas.
Agora às 7h11 em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: novas versões, Pazuello protege Bolsonaro, nega fatos e se contradiz na CPI da Covid. Ex-ministro passa mal ao depor e sessão será retomada hoje. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, suspeita de contrabando torna Salles alvo da PF. Operação foi exagerada e desnecessária, diz ministro. E também, China vai enviar menos IFA para fazer Coronavac. Em vez de 4.000 litros do ingrediente farmacêutico ativo, a chinesa Sinovac vai enviar ao Butantan 3.000 litros, suficientes para fazer 5 bilhões de doses da Coronavac. O insumo chega no dia 26. 7h12. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora do Rio de Janeiro a Brasília. No Correio Brasiliense de hoje, Pazuello sai em defesa de Bolsonaro na CPI da Covid. No depoimento, o ex-ministro da Saúde afirmou que o presidente nunca o pediu para suspender a compra de vacinas. Operação acende sinal vermelho para Salles. Ministro é acusado pela Polícia Federal de participar de esquema ilegal de exportação de madeira. INSS paga 13º de aposentado na terça. Vacinação de professores em Brasília inicia amanhã. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do Jornal 0 Hora, do Rio Grande do Sul. Aumento de contaminações por Covid-19 em vizinhos do RS gera alerta no Piratini. Argentina, Uruguai e Paraná têm crescimento expressivo de casos de infecção nas últimas 2 semanas. E também aqui entre os destaques, na capa do Jornal 0 Hora, a vez do general na CPI. Em depoimento no Senado, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, buscou afastar o presidente Jair Bolsonaro das polêmicas envolvendo sua gestão na pasta. E ainda, aqui entre os destaques, na capa do Jornal 0 Hora, ministro Ricardo Salles e Ibama são alvos de operação da Polícia Federal. 7h14. Hoje vamos ler o jornal O Correio da Bahia. Óleo de cozinha vira grande vilão na mesa da pandemia. Em um ano, o produto derivado da soja sobe 87%, aponta o DIEESE. Arroz, 80%, carne de boi, 25%, açúcar, 24%, café e leite, 22%. Esses itens puxam a alta da cesta básica. Tem aqui também contradições e desmentidos marcam depoimento de Pazuello à CPI. Ex-ministro passa mal na sessão. Salles na mira da Polícia Federal. Ministro do Meio Ambiente é alvo de operação por favorecer madeireiros. Essas foram as manchetes, então, do Correio, O Correio, jornal O Correio da Bahia. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Muito bem, vamos então agora direto das ruas da cidade de Manaus. São 7h15 e a gente vai conversar agora com Edila Chaves para trazer para você que está nesse momento se preparando para sair de casa as informações do trânsito da nossa cidade, saber como é que está o trânsito nesta manhã de quinta-feira. Edila, muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Um bom dia cheio de muita luz e energia para todos, né? Amém. Dia, bom, a cidade de Manaus, olha, o fluxo está fluindo, viu, gente? O trânsito, apesar de estar intenso, está fluindo. A Avenida Djalma Batista, onde a nossa equipe passou ainda há pouco, tanto sentido bairro centro quanto centro-bairro,
a situação está intensa, mas fluindo. Agora, observação, quem realmente vai para o centro de Manaus, atenção, gente, Floriano Peixoto, segundo Pablo Pablito, e também a rua Marquês de Santa Cruz está tomada de água, viu? Então, aquela situação dos motoristas de ônibus passarem pelaquela localidade está horrível, gente. Nossa equipe passou ainda há pouco, mas a Defesa Civil construiu as pontes, né, qual foram solicitadas pelos comerciantes, mas mesmo assim, a água está tão alta que no momento em que os ônibus passam, obviamente ela pega aquele embalo, né, e acaba molhando as pessoas ali. E o odor intenso. Então, para você que vai ao centro, muita atenção naquela localidade. Possivelmente, ainda hoje, o IMMU faça uma modificação do transporte urbano naquele local, viu, gente? Outra situação que estou trazendo a todos, a nossa equipe, inclusive, está indo ao local, ela unifica não somente trânsito, mas como também polícia. Assalto ao ônibus da linha 356. Atenção ali, quem pegou esse ônibus, gente, essas pessoas, os parentes, muita calma nessa hora, a nossa equipe recebeu a denúncia, o esposo de uma vítima ligou para a gente informando essa situação, onde um ônibus da linha 356, quem estiver esperando esse ônibus passando da Torquato, gente, já sabe, não tem essa linha agora, será o próximo, porque o ônibus que estava em percurso sofreu o assalto e está seguido para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Na Avenida Torquato Tapajós, trânsito fluido, mas com uma certa lentidão, pois é muito carro para pouco motorista, é o que eu estou vendo. Atenção, motociclistas, capacete, viu? Fique atento no trânsito. Essas são as informações que estamos levando a todos do site imediato. 7h18, muito obrigado, Edila Chaves, e tá aí as informações do trânsito da cidade para você tá ligado aí no que está acontecendo nessas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Trânsito. E agora são 7h19, vamos falar da Covid-19. O Brasil registrou 2.485 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, nesta quarta-feira, 441.864 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.944. Em comparação à média de 14 dias atrás, os dados continuam indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas registrou 586 novos casos de Covid nesta quarta-feira, totalizando 380.416 casos confirmados desde o início da pandemia. O número de mortes por Covid-19 subiu para 12.893, com mais 14 óbitos confirmados nessa quarta. Dessas mortes, apenas 6 ocorreram nas últimas 24 horas. O Amazonas ainda está na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid. Então, é sempre bom manter as medidas de proteção. Use máscara, use o álcool em gel, mantenha o distanciamento social, porque só assim a gente consegue fazer com que o estado do Amazonas fique, nesse período, fora da possível terceira onda. O número de mortes, graças a Deus, já está estabilizado aí, mas mesmo assim ainda são vidas que nós estamos perdendo todos os dias. Jornal da Cidade. Muito bem, olha, o presidente Bolsonaro, agora há pouco, informou, a chegada, na noite de ontem, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, de mais 629 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Esse é o quarto lote de um total de 200 milhões de vacinas contratadas pelo governo brasileiro da farmacêutica.
Somadas as 4 remessas, já estamos aí em 2.800.000 doses do imunizante entregues ao Ministério da Saúde. O presidente, inclusive, aqui coloca na sua rede social, agora de manhã, poucos minutos agora, dizendo que a previsão é que mais de 5 milhões de doses da vacina AstraZeneca da Fiocruz sejam entregues no Ministério da Saúde na próxima sexta-feira. Até agora, 34 milhões de doses da AstraZeneca foram entregues à saúde, né, para fazer a aplicação nos brasileiros. O Brasil, segundo aqui o presidente, é o 4º país do mundo que mais vacina pessoas contra a Covid, ficando atrás apenas de nações que possuem a matéria-prima, aquela IFA, né, que é a principal componente da matéria-prima. Até o momento, segundo o presidente, são mais de 90 milhões de doses distribuídas para todos os estados brasileiros. Balanço da vacinação contra a Covid, vamos lá. Aponta o Brasil, que já tem pouco mais de 19% da população vacinada com a primeira dose do imunizante. Somando a primeira e a segunda doses, já são 60.274.649 doses aplicadas em todo o território brasileiro. Aqui no Amazonas, mais de 680 mil pessoas já tomaram a primeira dose de algum dos imunizantes. Ontem começou a vacinação de profissionais da educação aqui na capital e, de acordo com o site da FBS, mais de 7 mil profissionais desse grupo já tomaram a primeira dose da vacina em todo o estado, graças a Deus. Destacamos aqui que ontem começou a vacinação de profissionais da educação aqui na capital, mas em alguns municípios da região metropolitana, profissionais da educação começaram a ser imunizados na segunda-feira. Por conta disso, o governador Wilson Lima deu início ontem ao ano letivo híbrido no município de Careiro Castanho. Estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino nos 61 municípios do interior que já estavam acompanhando as aulas pelo programa Aula em Casa retornam às atividades presenciais. Lembrando que, inicialmente, as aulas retornam somente no interior. Para o retorno, as turmas serão divididas em 2 grupos que vão frequentar a escola em dias alternados, como aconteceu no ano passado. Explicando melhor, quando um grupo estiver na escola, o outro deverá estar em casa acompanhando as transmissões. É um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não. O garoto vai para a escola. A partir de hoje, a primeira feira flutuante do Brasil começa a funcionar aqui em Manaus. A balsa abriga 221 permissionários dos setores de peixe e carnes atingido pela cheia do Rio Negro. Essa feira foi construída em 7 dias pela Prefeitura de Manaus. Nos anos anteriores, os trabalhadores tinham de montar suas barracas na beira da Avenida Lourenço da Silva Braga, nas proximidades. Muito bem, além dos boxes, os permissionários contarão com banheiros químicos e uma rede de tratamento de água para garantir que nenhum dejeto seja lançado no rio. Jornal da Cidade. Muito bem, falando de cheia, vamos agora atualizar a situação do estado do Amazonas. A partir de hoje, a Avenida 7 de Setembro, atenção, no trecho entre a Avenida Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas, vai sofrer alteração a partir do meio-dia de hoje. Com a mudança, os veículos que trafegam pela rua Governador Vitório deverão dobrar à esquerda no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, seguir até o cruzamento com a Avenida Eduardo Ribeiro, onde serão desviados para a Avenida 7 de Setembro, no sentido inverso de fluxo, até a Avenida Getúlio Vargas, onde poderão seguir em frente ou virar à esquerda e seguir o itinerário normalmente. As linhas de ônibus, por enquanto, vão seguir o itinerário normal, sem precisar seguir o esquema de desvio montado pelo IMMU na Avenida 7 de Setembro. A medição do Rio Negro aponta que hoje o rio está marcando 29 metros e 81 centímetros. Nas últimas 24 horas, subiu 4 centímetros. Faltam apenas 16 centímetros para o Rio Negro alcançar a marca histórica de 2012.
Um problema causado pela cheia que afeta inúmeros bairros da capital é o lixo. Falamos aqui ontem que já foram retiradas mais de 1.000 toneladas de lixo de alguns igarapés em apenas este mês. Ontem a Secretaria Municipal de Limpeza Pública esteve fazendo a limpeza no igarapé do São Jorge e a situação no local é vergonhosa. Vamos acompanhar a fala do subsecretário da pasta, José Rebouças. Bom dia, estamos aqui na Ponte do São Jorge, novamente fazendo a limpeza, onde todo o resíduo que vem percorrendo o igarapé do Mindu fica represado aqui na ponte. É a Prefeitura de Manaus, através da Sembus, fazendo a limpeza desse local. Vem conosco. Olha só. Absurdo, rapaz, a quantidade de lixo. 3 vezes em apenas um mês, né, a Prefeitura tendo que recolher, fazer esse trabalho de coleta de toneladas de lixo. São Jorge, novamente fazendo a limpeza, onde todo o resíduo que vem percorrendo o igarapé do Mindu... Acho que está repetindo aí. É um gasto que poderia ser absurdo, destinado para outras áreas. Né? É absurdo, né? Porque a gente precisa entender, olha só a imagem, né? Isso não é uma imagem que a gente deve ver nos dias de hoje, nas pessoas com o nível de esclarecimento que hoje nós temos, o acesso à informação que a gente tem. Isso não se trata de uma questão de política pública, não precisa o governo ou a prefeitura fazer nada, isso aí é simplesmente as pessoas precisam se conscientizar de que igarapé não é lugar de lixo. Isso eu ouço desde a época que eu era repórter, começando a minha carreira, e isso aí já vão 20 anos. Tinha inclusive um movimento na época com música para o pessoal não jogar lixo no igarapé, ações educativas nas escolas, mas me parece que as pessoas esquecem, né, que isso aí é, no mínimo, falta de educação. Né? Então, não adianta a prefeitura gastar rios de dinheiro para tirar toneladas de lixo se as pessoas não mudarem seus hábitos. Né? Então, é fundamental que você que está nos ouvindo e nos assistindo, você não permita, né, que o seu vizinho e nem você mesmo, você faça isso. Né? Jogar lixo no igarapé não traz nenhum benefício a ninguém, porque esse lixo se transforma nesse problema ambiental, né? As águas ficam poluídas, o lixo fica represado, esse plástico todo que você está vendo aí, ele não se degrada, né? Ele não se dissolve e vai ficando aí, vai estragando a natureza, e sem falar na quantidade de doenças que isso pode trazer, ocasionar para todo mundo nos bairros. Então, assim, é fundamental que você olhe essa imagem e se choque. Né? A gente não pode achar isso normal. Isso tem que ser realmente algo para ser discutido no seio da família e principalmente nas comunidades. Cadê os líderes comunitários, né, que se dizem tão a favor de uma comunidade organizada, de uma comunidade que tenha os seus direitos? É importante que os líderes comunitários também se envolvam nesse trabalho de conscientização para que as pessoas não façam esse tipo de coisa. Eu, inclusive, defendo multa para pessoas que estiverem fazendo esse tipo de atitude, porque isso é um absurdo. Nos dias de hoje, a gente vê uma imagem dessa numa cidade como Manaus, no mínimo, é um absurdo. E só para entender também, esse lixo todo ele vem de outras áreas Sim, da o rio cidade, corre, né? Cortando aí, os igarapés cortando a cidade, né, e seguem esse caminho até as bacias. É importante dizer que isso não é um lixo gerado pelo pessoal que mora no São Jorge, né? Ele está represado aí porque chega na ponte e ele não consegue passar, mas isso vem ao longo do igarapé, cortando vários bairros da cidade. Então isso é um problema da cidade, isso não é um problema do bairro, é um problema da cidade. As pessoas precisam se conscientizar que isso aí não é atitude de quem tem o mínimo de informação. Hoje em dia ninguém pode dizer que não sabia e que não sabe os prejuízos que isso causa. A gente precisa ter consciência. Não é consciência ambiental, não. É consciência social já. 7h30. Polícia. Vamos então voltar agora com Edila Chaves, agora trazendo as informações da noite e madrugada dos casos de polícia que aconteceram aí nas últimas 24 horas. Edila Chaves, bom dia. Você falou inclusive agora de um assalto a um ônibus agora cedo, é isso?
Exatamente, Álvaro. A situação, nós já estamos no 6º Distrito Integrado de Polícia, estamos aguardando a guarnição policial chegar e nos trazer informações precisas sobre o caso. Certo. Agradecendo a quem acompanha o nosso site, né, que sempre nos traz a notícia de primeira mão, 993110060. Lembrando, este número fica diretamente com as nossas equipes de externa, próximo à empresa Videolar, amiga do Fábio Pajóis. 4 assaltantes, todos armados, renderam o motorista e também, lógico, né, os passageiros, e mandaram o motorista seguir para a área do aeroporto. Chegando àquele local, parece que houve a intervenção policial e aí então o resultado está aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde a nossa equipe se encontra justamente para trazer detalhes sobre este fato. Agora, sobre a situação, noite madrugada, eita Lelê, tá que tá, aí o Zé Gotinha que tá preparado, né? Bom, nós tivemos um caso durante ainda a manhã de ontem, onde o empresário Augusto Simões Pinto, de apenas 57 anos, ao chegar no bairro Cachoeirinha, ele que estaria levando a sua filha para ir em uma unidade bancária, acabou sendo alvo de umas pessoas que possivelmente, segundo o delegado Fábio Silva, plantonista do Exército, possivelmente a linha de investigação seria extremamente execução. Pois o seu Augusto, ele, segundo a família, ele já estaria sofrendo ameaças, mas então não sabe por quê. Tenta que Augusto está no carro, pegando uma motocicleta vermelha com 2 pessoas, acabaram abordando, deram um tiro na direção do braço. Seu Augusto, ao tentar empreender fuga, acabou indo para a principal no bairro Cachoeirinha. O semáforo estava fechado quando ele tentou abordar um carro pedindo ajuda. Foi o momento que saiu e ali acabou sendo alcançado pelos algozes, onde dispararam contra ele. Inclusive, um dos tiros em região da nuca. Segundo o relato de quem ali estava, um dos homens estariam vestidos como se fosse mototaxista, inclusive ainda de capacete. Lembrando, né, Álvaro, isso é uma das formas que esses criminosos utilizam para esconder seus rostos e passar desapercebido pela população, é o uso do capacete, né? É isso mesmo. Essa é uma forma que eles utilizam, mas para a polícia não tem essa não, viu? Pode usar até barra de ferro na cabeça, mas será identificado. É isso mesmo. Outro caso que trazemos aí a todos é, abre aspas, justiceiro entra em ação. Segundo as informações, o caso teria ocorrido no bairro Parque 10 de Novembro, onde um homem supostamente conhecido como Pedro, morador da comunidade de Jacarezinho, de apenas 20 anos, teria atuado na situação de assalto. Ele queria entrar na faculdade, né, da penitenciária, mas aí não teve tempo, acabou tendo sua vida ceifada. Ele acabou sendo alvo do justiceiro. A informação que se tem é que o vulgo Pedro estaria cometendo assalto no bairro Parque 10 de Novembro, no momento que o justiceiro passou e disse, opa, ali, e foi lá e matou. Detalhe, né? Manaus está cheia de justiceiros. Nós temos até o Homem-Aranha atuando ali na Avenida 7 de Setembro, dando trabalhotas. E, enfim, essas são as ocorrências que nós temos de polícia dia, noite e madrugada. Obrigado, Edila Chaves. Você acompanhou aí o resumo dos principais casos de polícia e agora esse assalto a ônibus no início da manhã, o pessoal indo para o trabalho, já vítima de assalto. Esse é um problema que a gente precisa resolver, inclusive com as empresas de ônibus, né? Elas também têm muito a ver com essa situação aí. 7h36. Polícia. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nessa quarta-feira se a negociação prévia entre empresas e sindicatos é obrigatória nos casos de demissões em massa.
Os ministros julgam o recurso da Embraer, contestando decisão da Justiça do Trabalho a favor de negociações. Até o momento, a votação está em 3 votos favoráveis a 1, para que a dispensa em massa de trabalhadores não necessite de negociação coletiva. Após os primeiros votos, a sessão foi suspensa e será retomada hoje. Os ministros julgam o recurso da Embraer contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou a obrigatoriedade da negociação coletiva nesses casos. Em 2009, cerca de 4.000 trabalhadores foram demitidos pela empresa. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Foi adiada para hoje, às 9 horas, a continuação do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal. Pazuello teria tido um mal-estar e foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico. Bruno Mazieri já está na linha para falar conosco sobre esse assunto. Não é isso mesmo, Álvaro? Muita confusão, não é isso, Bruno? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Ontem foi um dia de bastante confusão, né? Se a gente achava que semana passada já tinha tido bastante confusão, essa semana também não foi muito diferente. E principalmente porque ontem era uma das participações mais aguardadas, né, dessa CPI da pandemia, que era a do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Como o Tiago falou, logo no finalzinho assim, da tarde, a sessão foi suspensa porque, segundo o senador Otto Alencar, o ex-ministro teria tido um mal-estar, tinha passado mal, teria tido, na verdade, uma síndrome vagal e estava muito pálido. O que como é isso? Otto Alencar, na verdade, ele teve uma queda de pressão e como ele estava sob muito estresse e sob muitas perguntas, ele teria passado mal por conta disso. Porém, o ministro, logo que estava saindo do Senado, disse que não ocorreu nada, que não houve nada disso e que estava tudo bem, estava tudo normal e que voltaria nesta quinta-feira para continuar aí participando da reunião da CPI da pandemia. Então, na verdade, ele defende que, na verdade, não passou mal, só o adiantado da hora, né, pelo que eu li. Isso, foi só adiantado da hora, já era mais de 18 horas lá em Brasília, quando ele saiu, quase 19 horas, então ele disse que por conta do horário, a sessão tinha sido encerrada e não porque ele havia passado mal, como disse o senador Otto Alencar. Agora, do depoimento mesmo, Bruno, o que a gente pode destacar, assim, que a gente conseguiu observar ontem no depoimento do Pazuello? Eu acho que uma coisa muito importante de se falar, Álvaro, é que o ex-ministro salientou que a tese de imunidade de rebanho, que inclusive foi aí denunciada, né, pelo vice-governador do estado, Carlos Almeida, não procede, que nunca houve uma determinação por parte do presidente da República sobre isso e que também, obviamente, consequentemente, né, o governador do estado, Wilson Lima, também não tem nada a ver com essa questão. Isso é um assunto que está sempre muito em voga, porque fica todo mundo se perguntando se de fato isso teria ocorrido. Então, ontem o ministro, dentro do interrogatório, salientou que essa denúncia não tem nenhuma, não existe nenhuma tese relacionada a isso, como havia dito o vice-governador do estado, Carlos Almeida. Então, inclusive, o governador do estado, Wilson Lima, rebateu umas críticas feitas pela senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão, a respeito desse assunto. Ele diz que a senadora, segundo ele, ela teria dito que ele teria defendido a imunidade de rebanho, o que não é uma verdade. De acordo com o governador, ele sempre se baseou nas ações da ciência e nas orientações dos especialistas em saúde. E que sempre tomou medidas, inclusive, impopulares, como o fechamento de atividades econômicas para reservar vidas. E a gente viu isso muito no final do ano, né, Álvaro? Muito. Inclusive, tivemos movimentos, inclusive de apoiadores do Bolsonaro aqui no estado do Amazonas, não sei se você lembra, Bruno, lá em dezembro, né, eles foram às ruas dizer que o governador estava querendo acabar com os empregos e tudo mais. Então, como é que agora o governador está sendo acusado de ser defensor da imunidade de rebanho? Quer dizer, é um negócio meio contraditório, isso a gente falava desde o início, desde quando essa declaração foi feita pelo vice-governador, e eu lembro que nós falamos aqui disso, né, da incoerência
desse discurso, né, dessa colocação. Primeiro porque falar que existia um laboratório a céu aberto no estado do Amazonas, que era comandado pelo governador, presidente, etc. e tal, né, você precisa, além de ser uma acusação muito grave, você precisa apresentar provas. O senador Omar Aziz, à época, eu me lembro que, quando foi questionado sobre a possibilidade de levar o vice-governador Carlos Almeida para a CPI para ser ouvido por conta dessa declaração, ele disse categoricamente, olha, ele precisa apresentar provas disso, né? Então, eu acho que ontem se botou uma pedra, né, de vez nessa possibilidade de considerar que o estado do Amazonas tivesse sido feito de laboratório a céu aberto para testar uma possibilidade de imunidade de rebanho, coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente vê a força da política querendo empurrar narrativas que não fazem parte da realidade. A realidade aqui foi completamente diferente. Nós tivemos uma crise na falta de oxigênio, isso é verdade, isso inclusive foi tema ontem, né? O Bruno vai falar um pouco sobre isso também. Tivemos problemas de falta de leito, isso também é verdade, né? E agora, dizer que nós fomos alvo de uma experiência científica de imunidade de rebanho e que, por conta disso, aquela crise do oxigênio, a crise da falta disso ou daquilo, a segunda onda teria sido causada por isso, é no mínimo absurdo, né? E ontem ficou claro, mais claro ainda, né, do que já estava, de que não dá para a gente enveredar por esse caminho, porque a gente precisa separar o fato da realidade, o fato dessas colocações políticas, né? Foi um absurdo, e eu acho que é uma declaração até inconsequente por parte do vice-governador, né, Álvaro? Porque claro, a partir do momento que você fala uma coisa dessas e que você brinca, né? Porque isso é brincar com a vida de tantas pessoas que foram ceifadas por conta desse vírus, que é tão devastador. Eu acho que você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você está falando. Então, assim, chegou a hora, primeiro que a gente botou uma pedra, acredito eu, nesse assunto, mas chegou a hora, inclusive, de cobrar o vice-governador para que prove essa suposta teoria dele de que o Amazonas seria um laboratório a céu aberto, né? Que nós todos seríamos ratinhos de laboratório. Então está mais do que na hora do vice-governador vir e falar o que de fato ele sabe e mostrar provas sobre esse assunto. Agora, outra coisa que a gente precisa falar também foi ali de um desentendimento, né, Álvaro, entre o senador Eduardo Braga e o ex-ministro Pazuello sobre a questão do oxigênio. Isso. A gente sabe que o ministro deu uma declaração dizendo que só tinha faltado oxigênio 2 dias em Manaus, o que talvez aí a gente precisa rever, porque a gente sabe que não foi tão assim, tão rápido como ele disse, mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que ontem o senador Eduardo Braga cobrou muito posicionamento a respeito do Ministério da Saúde e a respeito das ações da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, principalmente no mês ali de janeiro. Mas a gente precisa lembrar também que o senador Eduardo Braga já foi governador do Estado, assim como o senador Omar Aziz. Então a gente precisa fazer pelo menos aí um estudo de que não existe UTI no interior do estado, e se existe agora foi porque o governador Wilson Lima teve que arcar com essa situação por conta do coronavírus, mas que ambos tiveram 8 anos, e aí a gente soma 16, né, porque 8 de um e 8 de outro, são 16 anos, para implementar, para melhorar o sistema de saúde do estado, e não aconteceu. Então é muito fácil agora a gente vir a público e pedir explicações e cobrar, mas a gente precisa lembrar também que ambos já tiveram no governo do estado e não fizeram nada para melhorar a saúde. Então, se o caos se instalou, muito se deve às administrações anteriores. A falta de estrutura, né, da saúde que não se monta num mês, né? Você não consegue montar num mês, se a gente lembrar, e nem em um ano. Obras públicas, elas são extremamente custosas de tempo e de dinheiro. Então, eu acho que é fundamental, viu, Bruno, a gente fazer esse filtro, porque quando a gente vê o senador Eduardo Braga falando com aquela incisão, com aquela veemência, né, cobrando saúde, etc., a gente precisa se debruçar pelo que ele pode ter feito ou não pela saúde do estado do Amazonas no período em que ele esteve governando o estado. O senador Omar Aziz, ele precisa se explicar principalmente em relação a maus caminhos, né? Quer dizer, a sua família inteira foi citada, ele foi citado diversas vezes na investigação. Óbvio, não foi condenado, a investigação durou anos e agora foi
voltou para a Justiça Estadual, né? Vai voltar tudo do início. A verdade é que muito se tem a discutir sobre a saúde. Eu defendo uma apuração, pegar aquela CPI que o deputado Péricles fez e vamos expandir. Vamos falar de toda a saúde do estado do Amazonas, como um todo, dos últimos 20 anos. Vamos entender como... Você lembra, Bruno, a gente fez um levantamento no site O Poder dos valores que foram empregados só na saúde de orçamento estadual, fora os convênios, etc., só de orçamento na saúde, são bilhões de reais dos últimos 20 anos, né, que não foram capazes de custear, por exemplo, UTIs no interior do estado. Então a gente precisa olhar isso como um todo, né? Isso não é um problema de hoje, isso é um problema do estado do Amazonas de muito tempo. Então... Álvaro, nessa matéria que você falou, inclusive, foram 28 bilhões em 16 anos. Né? Mas 28 nenhum real desse dinheiro foi investido em UTI, tanto na capital ou no interior do estado, e nem em usinas de oxigênio. Então a gente precisa se lembrar que, né, existe 16 anos atrás também, né, que outras pessoas poderiam ter feito alguma coisa. Não, o que a gente acha, eu acho que o objetivo dessa nossa argumentação aqui é mostrar o seguinte: não tem nenhum santinho, né? Não tem ninguém aqui falando que A, B ou C. Não, todos eles. E assim, a história ela é cruel nesse sentido, porque ela não permite que esses atores, né, da política amazonense sejam esquecidos enquanto estiveram no governo. Então, assim, não adianta agora sentar no banco de uma CPI e tentar, como diz no linguagem popular, né, pagar de bom moço, né? Quer dizer, a gente tem que colocar o pingo nos is e cobrar de todo mundo, né? A sociedade exige a solução e de todos. Todo mundo tem responsabilidade. Wilson Lima, Omar Aziz, Melo, o Davi, Amazonino, o Davi um pouquinho ali, ficou 3 meses, pode ter ali uma parcelinha que poderia ter feito alguma coisa, Amazonino, Gilberto Mestrinho, enfim, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade no motivo pelo qual o Amazonas não tinha, por exemplo, uma estrutura. Eu não falo nem da capital, viu, Bruno? Porque aqui a gente tem uma estrutura razoavelmente grande de saúde, no que pese não está funcionando corretamente ainda. Mas no interior é simplesmente absurdo, né? A situação da saúde no interior, assim, da falta de estrutura, você entender que não tem UTIs, entender que as pessoas não têm hospitais polos assim, estruturados para receber as pessoas. Naquela corrida da Covid, o pessoal tendo que fretar avião para vir para Manaus, podendo ir para um município maior próximo, né, gastando menos tempo, menos recurso público, enfim, tudo isso nos faz refletir sobre a responsabilidade desses políticos em relação à sociedade, em relação àquilo que eles tiveram na mão para fazer, pelo menos para avançar, e não fizeram. E agora não dá para querer pagar de bom moço aqui para todo mundo, porque ninguém é besta. A gente tem acesso à história, a gente sabe o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. E a nossa memória é de elefante, né, Álvaro? Então, assim, a gente consegue fazer aí Com a internet, então, né, com a transparência em que você pode consultar todos os investimentos ao longo dos últimos anos, com a internet, com o registro histórico de tudo que vem acontecendo, não dá para sentar ali e fingir que está limpinho, que não se sujou, que não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo no estado do Amazonas. Não dá realmente para sentar na cadeira da CPI e pagar de paladino da justiça quando você teve a oportunidade de fazer algo e não fez. Porque não adianta você entregar um prédio, uma unidade de saúde e dizer assim, olha, entreguei uma unidade de saúde. Se por dentro ela não está equipada, se não tem profissional, se não tem os insumos necessários para que ele funcione. Então, assim, eu acho que a partir de agora, os próximos governantes, espero eu, né, que vão ter em mente que a saúde precisa sim de um reforço. Eu acho que a saúde do estado estava bastante prejudicada e agora eu acho que com essas UTIs todas que tiveram montadas no braço, né, porque, enfim, as pessoas precisavam ser salvas, que agora a saúde do estado tem aí uma melhora significativa e que o atendimento da população possa vir a melhorar com
com todo o direito que se paga impostos, então todo mundo precisa ser atendido com o mínimo de dignidade possível. E eu acho que, só para concluir, dizer que a sociedade também precisa, nesse episódio da pandemia, nessa, digamos assim, exposição da situação da saúde para todo mundo, que foi todo o mundo inteiro acompanhou a situação no Amazonas, essa exposição que a gente teve, para que as pessoas de bem, que acompanham, que sabem fazer cálculo, sabem somar, que tenham um pouco de tempo, de condição para se debruçar sobre essas coisas, que elas consigam ter o discernimento correto, né, e que a gente possa cobrar dos governantes, sejam eles quem forem, né, uma solução efetiva para as pessoas, né, acabar com essa coisa de ficar acreditando em discurso, né? A gente precisa, vamos fazer tantas UTIs. Não, peraí, meu amigo, faça aqui, mostre, inclua, bote, faça funcionar, né? E não fique só na palavra. A gente precisa também fazer com que a sociedade se envolva um pouco mais. Eu sempre acho que todas essas crises, todos esses debates, essa briga e até mesmo essa polarização nas redes sociais, elas têm um aspecto positivo, que é exatamente esse, né? De você estar debatendo questões, ainda que tenha que ficar esclarecendo aquilo que é verdade ou não, porque acontece, né? É muito excesso, mas que a gente consegue dedicar um pouco de tempo para debater determinados temas. Eu acho que Por muito tempo, Álvaro, a gente falou que política e religião e futebol não se discutia, né? E eu acho que é por isso que o Brasil passa por essa crise inteira, porque por muito tempo a gente não falou de política. Então, quando você fala que essa polarização ela tem um lado benéfico, eu também acredito, porque hoje a gente debate sobre política e é muito importante que a população, que é quem vota, que é quem coloca as pessoas para gerirem tanto o município, o estado ou o país, possam vir a discutir ainda mais sobre política. Agora, sempre com a consciência e deixando o lado chita de lado, né? Isso. Então a gente precisa aí sempre debater política e eu acho que é muito importante se questionar também. Bruno Mazzieri, muito obrigado. Até amanhã, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Até amanhã. Lembrando que hoje tem a posse dos 2 novos desembargadores do Tribunal de Justiça, o juiz Abraham Peixoto e a Onilza Guedes, que agora se tornam desembargadores da Corte Estadual. Então, logo mais você acompanha tudo no site O Poder. Exatamente. Obrigado. Vamos transmitir ao vivo. Até amanhã. Tá certo. Obrigado. 7h53. Opoder.com com Bruno Mazzieri. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luzimar Bonates, foi reconduzido em votação por aclamação ao cargo de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Ele fazia parte da chapa do secretário de Segurança do Tocantins, Cristiano Sampaio, que já ocupava esse cargo de presidente e foi reeleito também. A Associação de Secretários de Segurança Pública tem um presidente nacional e vice-presidentes regionais. Bonates foi eleito vice-presidente da região norte. Um título, na verdade, muito importante para o secretário e também, obviamente, para o estado do Amazonas, porque a partir daí ele consegue ter uma voz mais ativa nas demandas das secretarias de segurança em nível nacional. Essa é a segunda vez que Bonates é eleito ao cargo. O juiz Abraham Peixoto e a juíza Onilza Guedes serão empossados hoje às 10 horas como novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. A solenidade, que será conduzida pelo presidente da corte, desembargador Domingos Chalub, vai ocorrer por videoconferência em atenção às medidas de prevenção à Covid-19. Claro que você vai acompanhar tudo aqui no site Imediato e no site O Poder. Os 2 magistrados foram escolhidos em eleição realizada na sessão do Pleno do Tribunal no último dia 11 de maio e vão compor o colegiado em vagas abertas pelo falecimento do desembargador Aristóteles Turi e pela aposentadoria do desembargador Sabino Marques em março. 7h55. Jornal da Cidade. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje vamos falar sobre o preço do arroz. O menor preço do quilo desse produto é de R$ 3,50 em um supermercado na zona norte da cidade. O valor máximo do mesmo produto e da mesma marca é R$ 4,90
em um supermercado na zona norte de Manaus. Para saber mais, é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Esses preços todos são de supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Olha, para quem está a fim de acreditar na sorte, no fim de semana, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, concurso realizado na noite de ontem. Agora, o prêmio vai para 48 milhões. Tá ficando interessante, né? Você pode apostar até sábado, quando vai ser feito o sorteio do prêmio milionário. A probabilidade de vencer em cada concurso varia, obviamente, de acordo com o número de dezenas que você joga. Por exemplo, para apostas simples, é de 1 em 50 milhões. Mas vale a pena, né? Vale a pena. 7h57. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlito Teves, do Amazonas, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Tudo tranquilo? Tudo bem. Passando aqui para você nos atualizar dessa paixão nacional que é o futebol. Pois é, né? Libertadores essa semana não foi nada boa para os brasileiros não, viu, Álvaro? Com exceção aí do Atlético Mineiro, que venceu, né, o jogo contra o Cerro Porteño fora de casa, nós tivemos São Paulo, Palmeiras, o Santos, todos derrotados na quarta-feira, e ontem o empate do Flamengo em casa, né? Empatou, apesar de que conseguiu a classificação, assim como o São Paulo ontem conseguiu a classificação sem jogar, né? São Paulo não precisou nem jogar porque o Rentistas perdeu fora de casa do Sport Cristal, e com isso o São Paulo acabou classificando. São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, todos eles classificados, brigando ainda para classificar, o Internacional de Porto Alegre, o Fluminense e também a equipe do Santos. Agora, o fato mais interessante dessa Libertadores, eu acredito que em toda a Libertadores, aconteceu ontem lá na Argentina, né? O River Plate enfrentando o Santa Fé da Colômbia, e o River Plate com 27 jogadores no elenco com Covid-19. E com isso não puderam atuar. E o River só tinha 11 jogadores para colocar em campo e não tinha nenhum goleiro. Se alguém se machucasse... A Conmebol não permitiu a inscrição de um novo goleiro, e o River jogou com o Enzo Pérez, que é médio volante, como goleiro. Fez grandes defesas e mesmo assim o River ganhou de 2-1 do Santa Fé. Nossa Senhora. Isso aqui é time, né? Futebol, né? Isso aqui é time, né, meu amigo? Pelo menos o River ganhou uma opção aí no gol também, né? É verdade. Já tem mais um goleiro, né? Então essa é a situação da Copa Libertadores da América, e hoje tem a primeira decisiva do Campeonato Paulista, né? Primeira da decisão, lá no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o São Paulo. As duas equipes que foram derrotadas aí no meio de semana jogaram com seus respectivos times reserva para preservar o elenco para essa decisão de hoje lá em São Paulo. Hoje e domingo será a decisão do Campeonato Paulista, né? E em termos locais, né, nós temos aí no sábado a grande final do Campeonato Amazonense. Caiu a ligação. Muito bem, final do Campeonato Amazonense. Carlitos volta amanhã ou na segunda-feira, já trazendo o resultado aí das rodadas e também da final do Barezão 2021. São 7h59. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Jornal da Cidade. Muito bem, 8h em ponto. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Hoje, às 11h, tem o programa Imediato e o Povo, e você tem ali um resumo dos principais casos e denúncias também da comunidade. Às 4h, você acompanha o programa policial da internet com Eudógio Gonçalves, o Manaus 190. Então, para você acompanhar toda a nossa programação das lives e as nossas transmissões ao vivo ao longo do dia, é só baixar o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparece é o da nossa rádio. É essa imagem que você está vendo aqui na sua tela. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia, uma excelente quinta-feira e a gente se encontra aqui amanhã, exatamente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.